Olá, pessoal, mais um Na Casa do Povo no ar. A gente está na temporada Ex-Vereadores e o nosso convidado de hoje é o ex-vereador Pedro Tourinho. E como é de praxe, eu vou fazer a minha autodescrição e audiodescrição também. Eu sou Mirna Abreu, uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras. Hoje eu estou com uma blusa chamada por nós mulheres, né, assim, ombro a ombro. Ela é bem clarinha, os antigos dizem um pouquinho bege, nude, mais ou menos nesse estilo, tá bem? Eu tô aqui ao fundo, nós temos o estúdio do Na Casa do Povo, nosso podcast todo em preto. À minha esquerda, um televisor com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo em azul e branco. Pedro Tourinho, prazer recebê-lo aqui. Também já o convido a fazer a sua auto e audiodescrição. Maravilha. Mirna, um grande prazer estar aqui de volta na Câmara de Vereadores. Deixa eu me descrever, então. Eu sou um homem de pele branca, cabelos castanhos, lisos, uso óculos, não tenho barba, depois de muitos anos com barba, agora estou sem barba. Uso uma blusa branca, xadrez com um xadrezinho bem fininho, né? E é isso, estou aqui. Pedro Tourinho, eu vou fazer aqui um breve resumo aqui. Olha, ele é médico do SUS, no Centro de Saúde do Jardim Paulsurama, professor licenciado da PUC Campinas, foi vereador por 8 anos, esteve na Câmara Federal como deputado em 2024 e atualmente preside a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, e é presidente do PT em Campinas. Tourinho, vamos começar um pouquinho de trás para frente, então, né? Como tem sido essa sua experiência lá na Fundacentro? Conta um pouquinho para nós. Bem, Mirna, a Fundacentro, ela é a maior instituição da América Latina para pesquisa, formação, difusão na interface entre saúde e trabalho, né? A gente sabe que o trabalho é algo que todos nós realizamos, é algo que é necessário, pelo menos para a maioria de nós que não é herdeiro aí, que não, né, que tem que trabalhar. E, portanto, é algo que tem tudo a ver com a maneira como a gente vive a vida, se a gente tem saúde, se a gente não tem. O trabalho pode ser promotor da saúde ou pode ser fator de adoecimento. E a Fundacentro se debruça exatamente sobre essa dimensão, indo desde aspectos mais, vamos chamar assim, físicos e mecânicos, explosões, quedas, né, intoxicações na área de riscos químicos, biológicos, mas também no universo, por exemplo, da saúde mental e do trabalho. Hoje a gente se debruça sobre o tema do burnout, do estresse, da ansiedade, da depressão relacionada ao trabalho. É uma fundação que tem 13 unidades espalhadas pelo Brasil, são todas elas administradas a partir do nosso Centro Técnico Nacional, que fica em São Paulo, né? Então eu estou ali em Pinheiros, em São Paulo, na Rua Capote Valente, né, número 710, e a gente administra unidades que estão presentes em Belém do Pará, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, no Espírito Santo, Santos, uma unidade aqui em Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, né? Então, tem 60 anos quase, fez 59 anos, aliás, essa semana passada. A Fundacentro é uma entidade antiga, muito tradicional e tem tudo a ver com a história da promoção de ambientes de trabalho mais seguros. Eu estou achando uma experiência muito rica, viu, Mirna? Eu posso dizer que a vivência como gestor da Fundacentro, ela me habilita a compreender melhor o que é a dinâmica do Poder Executivo, a dinâmica da gestão do orçamento, a dinâmica da execução de políticas públicas. E dessa maneira eu diria que eu tenho amadurecido enquanto agente público, né? Fui vereador, fui deputado federal, pude estar nos dois lados, né? Como deputado, um deputado que apoia a administração do presidente Lula, como vereador eu fui aqui 8 anos vereador de oposição, e a verdade é que hoje cada vez mais eu sinto que eu estou ficando mais preparado para uma contribuição pública. Mas aí, Tourinho, você fala dessa contribuição à saúde pública, né, como gestor e tudo mais. Você que, inclusive, aqui na Câmara, muitas vezes falava sobre essa questão. A saúde continua sendo um calcanhar de Aquiles para muitos municípios brasileiros, para o nosso país, né? Você estava aqui naquele período da pandemia, inclusive. Mas eu queria que você falasse como vereador. Qual que é muito diferente, né, ver naquele âmbito do legislador e ver agora no âmbito de gestor? Veja, Mirna, eu sou médico sanitarista, né? Então a minha formação é uma formação que já tem um componente de gestão muito, muito forte. Então desde 2010 eu diria que eu vivencio
pelo menos parcialmente, o que é a gestão municipal em Campinas, o que é a gestão em diversos municípios. Você ainda atua no Ipauçurama ou não? Agora eu estou licenciado porque eu estou presidindo a Fundacentro, mas até o final do ano passado, até dezembro de 2024, sim, eu estava no Ipauçurama, né? E estive ao longo desde 2012, pelo menos de forma intermitente, eu estive no centro de saúde, no Ipauçurama e no Integração, ali na região noroeste. Inclusive, se tiver gente desses bairros assistindo, quero mandar um abraço muito carinhoso, porque eu tenho um carinho imenso por essas comunidades. Então essa vivência, quando eu era vereador aqui, a minha vivência era uma vivência que já tinha esse enriquecimento da experiência da residência médica, mas fazer o debate a partir do legislativo sempre é diferente. Né? O debate legislativo é o debate dos grandes temas, debate da gestão mais ampla do orçamento. E agora, no espaço da gestão, eu tô vivenciando o que eu diria que é a gestão mais detalhada, mais microscópica ali das tarefas orçamentárias. Então é nesse sentido que eu percebo que tem uma complementação. Né? Foi uma experiência muito importante, muito rica, a de ser vereador aqui durante 8 anos e, de fato, experimentar o que era e tentar enfrentar esse gargalo que é o do atendimento à saúde na cidade de Campinas, também em outros municípios, mas no caso aqui na cidade de Campinas, o SUS de Campinas já foi uma referência muito importante para o Brasil todo, e a gente sabe que, infelizmente, a gente vive crise atrás de crise, então a gente precisa muito seguir construindo, batalhando para que a saúde pública na cidade melhore, porque isso não acontece sem muito esforço. Como o vereador acabou de falar, né, esteve aqui no Legislativo da nossa cidade, nós estamos nessa temporada. E o seu tempo como vereador, como que você avalia isso hoje de fora, digamos assim? Olha, eu tenho memórias muito boas e tenho um orgulho muito grande do papel que eu pude cumprir aqui na Câmara. Né? Eu fui responsável por diversas iniciativas que foram aprovadas, que mobilizaram setores da sociedade de Campinas. Estive ao lado de movimentos sociais na luta por políticas públicas de melhor qualidade, política de habitação, política de saúde, política de educação, né? Então foram várias lutas, vários enfrentamentos e várias conquistas, né? Além de algumas contribuições importantes, eu diria, para o destino da cidade, como o caso do escândalo do Ouro Verde, por exemplo, que foi um escândalo que chocou Campinas e nosso mandato teve um papel determinante na denúncia original daquele escândalo, que revelou aquele escândalo, e depois no acompanhamento das consequências daquela situação. Então, acho que a gente pode dizer que foram mandatos que passaram e deixaram uma marca, que é o que a gente pode pedir dessa vida, né? Que a nossa contribuição faça do nosso entorno um lugar melhor e que a gente deixe a nossa marca e as pessoas lembrem a gente por aquilo de bom que a gente pôde contribuir. Você estava aqui no período da pandemia. Estava no primeiro ano da pandemia, 2020. Eu era presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Isso que eu ia perguntar. Os desafios que foram colocados naquele momento, como foi para você? Foi das situações mais difíceis da minha vida, Mirna. Eu fui médico da linha de frente da pandemia também. É importante que as pessoas saibam, mesmo no período que eu era vereador ou deputado, enfim, eu nunca deixei de atuar como médico. Aliás, hoje eu continuo atuando como médico também, do plantão e urgência e emergência, nas horas que me sobram no meu mês. E então, nesse período, eu vivia as duas dimensões da pandemia. A dimensão de agente público, que buscava ter subsídios e conhecimento para tomar a melhor decisão possível para proteger a vida das pessoas coletivamente, e de médico vivendo individualmente a realidade de cada paciente, de cada pessoa. Né? Acho que essa dinâmica também favoreceu muito para que eu tivesse uma postura firme aqui no debate com a Secretaria de Saúde. Né? Eu, durante vários momentos, fui quem, vamos dizer assim, vocalizou a tarefa de proteção à população, da garantia de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores que estavam na linha de frente, e promoção do isolamento social para a defesa da vida das pessoas. Tivemos embates importantes com a administração naquele momento, né? Mas eu acho que a gente contribuiu para que Campinas tivesse um manejo, uma gestão nesse período que fosse uma gestão responsável. Né? Nós não tivemos aqui em Campinas, por exemplo, iniciativas estapafúrdias como a promoção de kits de medicamentos que não tinham eficácia, né, de falsas soluções para a saúde das pessoas, como aconteceu em outras cidades do Brasil, em que a gente teve, lamentavelmente, prefeituras impondo kit Covid, que hoje a gente sabe que não funcionava em nada para ninguém, né?
como medida de política pública, literalmente um charlatanismo transformado em política pública. E isso não aconteceu aqui em Campinas e acho que a gente tem uma contribuição nessa história. E esse trabalho também foi super importante, porque eu lembro que naquele momento Campinas fazia coro a outras câmaras, a gente tem parlamento metropolitano, e a comissão atuava muito nessa questão de precisamos de mais leitos, precisamos de mais equipamentos e tudo mais. Teve uma articulação importante da comissão nesse sentido. Super importante, para que Campinas estivesse preparado para o que viria a ser os momentos de pico da pandemia. Nós tivemos um momento sério de pico em 2020, depois no começo de 2021, aí sim nós vivemos o pior da pandemia, né? Foi o momento mais dramático. E aí a cidade teve condições de ampliar sua oferta de leitos, né? Não dá para dizer que a gente não viveu um colapso, a gente viveu também um colapso, como todos os municípios do Brasil entraram em colapso, milhares de vidas foram perdidas, né? Talvez muitas dessas evitáveis se a gente tivesse conseguido vacinar mais cedo as pessoas, se a gente tivesse conseguido dialogar melhor sobre o que era necessário para proteger as pessoas, mas infelizmente não foi o que aconteceu no Brasil, inclusive no âmbito nacional. Mas Campinas conseguiu avançar bastante para executar sua parte no que diz respeito à ampliação de oferta. Isso eu não tenho dúvida, né? Foi importante que a cidade tenha dado conta disso. E naquele momento também você foi um defensor aqui na Câmara do programa Mais Médicos. Vamos lembrar para quem está lá em casa o que estava acontecendo que você, inclusive, trouxe esse debate aqui para casa. Foi, Mirna. Eu, inclusive, eu diria que eu fui responsável por ampliar a oferta de médicos do Mais Médicos aqui na cidade, né? O Mais Médicos é um programa que foi instituído no final de 2013, começo de 2014, como resposta do governo federal às demandas das ruas por mais saúde pública, um programa que trouxe médicos brasileiros formados no exterior e médicos no programa de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, com o governo cubano. E a nossa defesa é de que Campinas precisava de mais médicos e a gente não podia abrir mão desses médicos para que eles pudessem atuar na cidade. E a contribuição que, enquanto mandato, eu ofereci foi assegurar que Campinas chamasse a totalidade dos médicos que o Ministério da Saúde oferecia. Eu lembro que naquele ano a nossa intervenção contribuiu para que mais 66 médicos viessem para Campinas, cada um para cuidar de cerca de 3.500 pessoas. Então a gente fala que a contribuição do nosso mandato garantiu assistência à saúde para mais 200 mil campineiros e campineiras, né? Isso é outra coisa que eu tenho orgulho, que é um legado do nosso mandato. E isso se deu por conta da articulação que o mandato tinha com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, promovendo esse diálogo, né, e assegurando essa oferta. Eu não tenho dúvida que milhares de campineiros e campineiras têm boas lembranças desses médicos que vieram aqui. Alguns deles, quando foram embora, tiveram despedidas com grandes festas das comunidades, com choro das comunidades também, sim, por estarem perdendo bons profissionais, e contribuiu para que a gente ampliasse e estruturasse a atenção básica na nossa rede, nos centros de saúde, que é fundamental que funcione bem para ser a linha de entrada da população no sistema de saúde. Tourinho, eu lembro que a gente tem aqui uma lei sua de 2020, que é o combate ao trote violento, que eu me lembro quando você a propôs, foi justamente porque nós tínhamos tido alguns casos em relação a essa questão. Eu queria que você falasse daquele momento e como hoje esses trotes, eu acho que nem chama-se mais assim, eles têm uma outra conotação, uma outra vivência para quem está chegando no mundo da universidade. Pois é, Mirna, essa lembrança é muito boa. Aqui na cidade, eu fui quem recebeu denúncias, queixas de trotes violentos em algumas das nossas universidades, e foi justamente no período em que estava acontecendo a CPI do trote na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí nós contribuímos para que acontecessem as oitivas da CPI do trote aqui na cidade. Eu lembro que foram dias inteiros tensos que ocuparam o plenário da Câmara com depoimentos de jovens que sofreram as mais variadas formas de violência, assédio moral, sexual, abusos, agressões físicas durante o momento do trote e, como consequência disso, naquilo que cabia à esfera municipal fazer, a gente propôs essa lei que trata do combate ao trote violento. A gente entende que o momento do ingresso do estudante na universidade é um momento para festa, para celebração, para comemoração, mas isso não pode reproduzir rituais arcaicos, violentos de submissão, dominação, de humilhação, que é, infelizmente, uma cultura do trote. Eu acho que essa cultura está sendo gradativamente combatida, dissipada, ainda acontece em alguns contextos, em algumas cidades, em algumas universidades, mas eu diria que cada vez mais isso é residual, porque hoje já se formou um certo consenso de que isso é inadmissível,
né? Essas formas de violência não tem nada a ver com a comemoração alegre do início da vida universitária. Então, é mais um legado que a gente pode dizer que a gente contribuiu aqui para a cidade. Voltando um pouco à medicina, você inclusive trouxe um debate aqui na Câmara que era sobre a questão da medicalização da educação e da sociedade. E depois isso, inclusive, virou lei. Eu queria que você lembrasse essa questão, que era... Lembra que se falava muito na Ritalina, uma série de coisas. E a partir disso, então, a gente tem essa questão de conscientizar sobre digamos que esse modus operandi, né? Mais uma vez, né, legal, porque é uma interface entre a saúde e uma outra área, no caso, a educação. Né? A gente enfrentava naquela época, e ainda enfrenta hoje de alguma maneira, uma epidemia de diagnósticos de transtornos do desenvolvimento, né? O TEA, o TDAH e outras formas de transtorno do desenvolvimento. E durante algum tempo, a prescrição, de forma, eu diria, muito acelerada ou ainda não tão baseada em evidências de medicamentos, no caso a Ritalina era um deles, para as crianças que apresentavam algum tipo de dificuldade de aprendizado, se tornou quase que regra. E isso fez com que pesquisadores, no caso da Unicamp, tanto da pediatria quanto da Faculdade de Educação, me procurassem e falassem: Pedro, nós precisamos formular um projeto que mostre que os transtornos do aprendizado, eles não são exclusivamente decorrentes dos diagnósticos. Os diagnósticos existem, é importante a gente ter o arsenal para poder tratá-los, mas muitos desses casos têm a ver com a questão da estrutura social dessas famílias, famílias vulneráveis, com a ausência de estímulo, a baixa oferta de políticas públicas, no caso, em particular naquela época, de oferta de creche estruturada, educação infantil de qualidade, né, tudo isso contribuindo para que a gente tivesse muitas crianças que apresentavam déficit de aprendizagem, e a abordagem para isso, necessariamente, teria que ser uma abordagem que, ao invés de tapar o sol com a peneira, dando um remédio e fingindo que os outros problemas não estavam lá, Sim. Uma abordagem multiprofissional que envolvesse múltiplos setores, assistência social, educação, saúde, para poder recuperar a oferta de estímulo adequado, de cidadania, de política de proteção às famílias em que isso estivesse acontecendo em decorrência de um problema mais social, um problema mais coletivo. Então esse foi o desenho do que a gente propôs, né, que é quando a gente fala da medicalização, é isso, é você transformar um problema que é de ordem social, por exemplo, num problema médico. E aí, quando você coloca num problema médico, você deixa de abordar o problema na sua raiz, na sua causa social. E o que a gente fez foi fazer essa discussão, nós enchemos muitas vezes esse plenário aqui, né, para fazer esse debate, para poder amadurecer juntos, e a gente ajudou, inclusive, a garantir que a prescrição desses medicamentos fosse feita com protocolos mais responsáveis, mais cuidadosos. Isso trouxe economia para cofre público, isso trouxe o acerto na prescrição dessas medicações e, portanto, fez bem para as nossas crianças. Além disso, você trouxe uma outra discussão que também depois se tornou um projeto sobre a questão das doenças negligenciadas, que ainda é um entrave quando a gente pensa nesse problema. Pois é, aí foi uma parceria com a Fim de Chagas, né, a Associação dos Portadores de Doença de Chagas, que é uma associação nacional, e as doenças negligenciadas, elas constituem um conjunto de algumas doenças que elas são muito frequentes, muito prevalentes, elas causam muito prejuízo para as pessoas, mas elas acometem predominantemente populações pobres dos países de terceiro mundo, populações vulneráveis, e que por isso não recebem investimentos em pesquisa e estruturação de política pública compatíveis com seu impacto epidemiológico. A gente fala, por exemplo, da dengue nesse caso, das esquistossomose, né, das doenças tropicais, de várias doenças tropicais, né, a doença de Chagas, e o que nós fizemos aqui foi fazer uma parceria com a Organização Mundial da Saúde e trazer o debate para que a cidade de Campinas construísse políticas públicas para o enfrentamento dessas doenças negligenciadas, pelo menos no que diz respeito ao nosso território, ao nosso município. Eu sempre bato na tecla que Campinas é uma cidade rica, uma cidade com muita gente muito capaz, muito potente, que forma profissionais para o Brasil todo e, portanto, aqui em Campinas nós temos que buscar um único objetivo, a excelência naquilo que a gente oferece para o nosso povo, sabe? E parte disso era a gente enfrentar, e segue sendo, as doenças negligenciadas que eu diria que seguem sendo um problema. Para algumas delas, como é o caso da dengue, a gente tem hoje um avanço brutal com a oferta de vacinas, né? Nós já temos alguns setores da população vacinados, e a gente vai ter agora uma vacina brasileira, produzida pelo Butantan, né? Um motivo de muito orgulho, um instituto público nacional, e que vai estar disponibilizada para a população, possivelmente já no ano que vem. E que hoje já só tem na rede particular.
Hoje nós tivemos na rede pública para um segmento pequeno da população, que é aquele que evolui com quadros mais graves, e na rede particular. E a partir do ano que vem a gente vai ter uma vacina em dose única desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, sendo oferecida para toda a população brasileira. Não sei se no primeiro ano já vai para todo mundo, ou vai para alguma faixa etária específica, né? Isso vai depender da capacidade de entrega de quantidade do Ministério do Butantan para o Ministério da Saúde, mas é motivo de muito orgulho, porque é uma vacina nacional, é a ciência sendo usada para o bem, para proteger a vida das pessoas, porque a dengue, em que pese ser uma doença que na maior parte das vezes evolui de forma benigna, é uma doença muito desagradável, ela dá sequelas e, na média, em 1 a cada 8 a 10 mil casos, infelizmente ela acaba levando ao óbito, né? Aqui na cidade de Campinas nós tivemos um número grande de mortes no último ano por causa dessa epidemia de dengue. O combate ao vetor é muito difícil, então a vacina vem realmente como um alento para proteger a saúde das pessoas, como é o caso, por exemplo, da febre amarela, que a gente sabe é uma doença mortal e hoje a gente não se preocupa mais com ela, nem lembra que ela existe mais, porque a gente está todo mundo vacinado, né? Tá todo mundo, a gente já se vacinou, então a gente já está hoje protegido contra essa doença. Aliás, uma questão que, fugindo um pouco do universo do Pedro, mas como médico eu gostaria de falar isso, que é uma preocupação. Justamente as pessoas precisam voltar a se vacinar, né, Pedro? As pessoas nunca deveriam ter deixado de ser vacinadas. Esse é um crime inafiançável que não tem como pagar a conta que o Jair Bolsonaro e os seus seguidores, negacionistas da ciência, covardes, fizeram com o povo brasileiro. Eles incutiram na cabeça de muita gente que vacina faz mal. Isso é um pecado, porque vacina é das medidas mais bem-sucedidas da história da ciência mundial. Nós erradicamos a varíola, que era uma doença que matava milhões de pessoas todo ano. Nós hoje não temos medo de febre amarela, os nossos índices de hepatite B estão lá embaixo. Isso é tudo exclusivamente decorrente do êxito, do sucesso, da vitória da vacinação. Mirna, eu era médico na linha de frente da Covid, eu já disse isso aqui. Era assim, você vacinava uma faixa etária, pessoal de 69, 70 anos. A vacina demorava 15 dias para fazer efeito. Eu juro, era 15 dias, essas pessoas sumiam do pronto-socorro, sumiam do posto de saúde com Covid. Por quê? Porque não estavam mais adoecendo. Elas melhoraram, elas passavam a não adoecer mais gravemente. Sim, mas entendeu? Você acredita que aquele movimento em relação à vacina da Covid espalhou para um movimento que inclusive a gente já tinha conversado aqui, você no Questão de Ordem, eu lembro que você participou, que nós falamos, inclusive, de um movimento que existe fora do país que, olha, não precisa mais vacinar contra a paralisia infantil, contra a sarampo voltou. Exato. Lembro que na época a gente recebeu aqui a representante. Você acha que com essa questão da Covid, isso se pulverizou para as outras vacinas? Isso no Brasil era um negócio residual. A gente tinha isso em pequenos grupinhos microscópicos. Ninguém fazia. Esse era um debate americano e não um debate brasileiro. Com a Covid, com a reprodução, né, por parte de formadores de opinião gigantescos, inclusive de parlamentares, falando dos riscos da vacina, o medo da vacina. Criou-se esse fantasma em cima desse tema. E é um fantasma que ninguém sério, nenhum profissional competente, qualificado da área da saúde, ninguém que leva a ciência a sério, concorda ou acha que esse é um tema que de fato devia ter a projeção que tem. A gente jamais devia estar discutindo aqui o negacionismo anti-vacina à volta do sarampo. Sim. Sarampo precisa ter 95% de cobertura vacinal para a gente ter a plena eficácia. Então é importantíssimo que as famílias de fato levem as crianças para vacinar, que as pessoas que não se vacinaram se vacinem. Agora, fazendo isso, fica tudo resolvido. Se você está tendo sarampo de novo, é porque você deixou cair essa cobertura vacinal. Não é só por causa do negacionismo da vacina. Também foi por um processo de sucateamento do SUS que a gente viveu, em que os horários de funcionamento das unidades básicas foi reduzido, quantitativo de profissionais, o esforço para as campanhas de vacinação foi resolvido. Eu tive recentemente, uns 2 semanas atrás, com o ministro em exercício da saúde, com o prefeito Dário, né, para ver que a gente não está aqui falando de oposição, base, amigo, não é amigo, no Centro de Saúde da Vila IP, para o dia de esforço da multivacinação do Ministério da Saúde. Sim. Nós estivemos juntos lá, mostrando que quando se trata de defender a saúde das pessoas e vacinar, não tem oposição em situação, tem a favor da ciência, a favor do bem-estar das pessoas e quem é contra. Infelizmente essas pessoas também existem, né? Mas felizmente não era ninguém que estava lá naquele momento vacinando. Então a gente entende que agora existe um esforço para recuperar esses índices, mas é um esforço que talvez a gente pudesse ter evitado de ter que fazer
se a gente não tivesse passado por essa turbulência horrorosa que nós vivemos. Mas é preciso que a gente aumente a nossa cobertura vacinal. Agora nós temos que correr atrás, porque caiu tudo. Sim. Então tem que correr atrás, tem que ter vários dias. A gente já recuperou, viu? Vale dizer que nos últimos 2 anos o Brasil tem sistematicamente recuperado os seus índices de coberturas vacinais. Isso é uma vitória do governo do presidente Lula, tem que ser dito, do ministério da ministra Nízia e agora do ministro Padilha. E também, é lógico, das prefeituras municipais, do Sistema Único de Saúde nos estados, que todo trabalha de forma coordenada para promover isso. Mas nós ainda estamos tendo que correr atrás do prejuízo. Não era a hora em 2025 de estar correndo atrás do prejuízo, era a hora para a gente estar incorporando novas vacinas e tornando a nossa população cada vez mais saudável. Torinho, você também encheu algumas vezes esse plenário, inclusive eu lembro que você trouxe outros vereadores para essa discussão, que é a questão das doulas aqui sim. na cidade. A gente sabe que alguns hospitais particulares têm, mas não sabemos se efetivamente isso também funciona para o SUS. Primeiro eu queria que você lembrasse aquela discussão da importância das doulas e como hoje o nosso Sistema Único de Saúde está ou não preparado para receber essa profissional na hora do parto, pós-parto, pré-parto. Perfeito. É um projeto, eu tive 2 projetos nessa área, um em parceria com o vereador Gesiel, um outro que depois foi abraçado pelo ex-vereador Zé Carlos e pelo vereador Gustavo Peta, né, e depois por vários outros vereadores que se tornaram coautores com a gente desses projetos. E eles fazem parte de uma agenda, de uma política, que é a política da humanização do parto. A gente entende que o parto é um momento do cuidado em saúde muito importante, muito singular, evidentemente, e que ele não pode ser um espaço em que acontecem violências, em que acontecem violações ao corpo da mulher, a possibilidade das mulheres terem um processo de parto que seja respeitoso, né? E as doulas são parte desse arcabouço de políticas, assim como outras políticas que estão incluídas nos projetos que nós aprovamos aqui, que diz respeito ao plano de parto, diz respeito à garantia dos acompanhantes, que até é lei federal, mas nem sempre estava sendo realizado. E o projeto das doulas é um projeto que garante às mulheres que assim demandam a presença dessa profissional específica, que é uma profissional que ela tem um caráter, eu diria, comunitário praticamente, né? São profissionais que têm uma formação um bocado heterogênea, mas que atuam no apoio às mulheres na vivência do parto durante o processo do parto propriamente, né? São mulheres que já são chamadas parteiras e que ajudam, e tem estudos que mostram, inclusive, uma melhora do desfecho dos partos quando acompanhados de doulas. São mulheres que sabem o que as mulheres estão vivendo, já viveram muitos partos, e a gente batalhou para que essas profissionais pudessem estar junto das mulheres no momento do parto, sem que isso fosse obstaculizado pelos hospitais. É o que a gente acabou aprovando aqui na cidade. Tem avanços, hoje a gente sabe que existe menos restrição a essas profissionais do que existia antes, mas a gente ainda tem gargalos, ainda tem, é uma questão que o setor público ainda não cobre. Sim. Então a gente tem tem alguns lugares do Brasil que tem assistência com doulas comunitárias, que se integram ao SUS e prestam esse serviço sem necessariamente estarem sendo pagas pelas mulheres, né? Não é o caso aqui de Campinas, mas a gente sabe que ainda assim também no SUS tem mulheres que demandam a presença de doula e podem ter essa presença em várias situações, né? Os hospitais de Campinas, de modo geral, avançaram nessa discussão ao longo disso que nós estamos falando. Esse foi um dos meus primeiros projetos, foi lá de 2013. E então, nós estamos falando de 12 anos atrás, eu acho que Sim. a gente avançou, né? E uma coisa que a gente aprende no parlamento é que a gente avança às vezes mais devagar do que a gente gostaria, mas a gente não pode parar de avançar, a gente não pode desistir da tarefa de lutar por aquilo que a gente acredita que é valioso, que é importante, e essa, sem dúvida, foi uma dessas pautas. Quando a gente trata dessa questão, por exemplo, da humanização, né, do parto, como você diz, discutiu inclusive as violências que existem ainda, infelizmente, como que a gente pode pensar em trazer isso para uma realidade mesmo independente dessa questão de ser particular, de ter o SUS, desse direito, porque o atendimento pelo SUS nem sempre preconiza essa autorização e tudo, mesmo sendo uma cidade em Campinas que tem uma lei de 2013. É política pública, né, Mirna? A gente tem que ter a vontade da administração de, com seus recursos, mobilizar atores, setores. Dá para fazer isso em parceria com organizações. A gente, inclusive, fez um curso de formação de doulas comunitárias quando eu era vereador, em parceria com a Unicamp. Foi até lá na Unicamp esse curso. E a gente acabou formando doulas de diversas regiões periféricas de Campinas que foram fazer seu ofício, atuar em diversas regiões da cidade, no Campo Belo, em vários bairros da região do Ouro Verde, no Campo Grande. Foi muito legal, foi uma experiência muito rica que eu acho que ajudou a defender
a saúde de mulheres dessa cidade em situações muito importantes. E acho que a gente pode sempre pensar, feito você falou aqui, que Campinas a gente tem que pensar grande e pensar no melhor para a cidade. Então a gente segue pensando nessas agendas. Você sabe que eu não desisto da tarefa de querer ver Campinas melhor, né? Tá certo. Então, agora a gente está no mês de novembro já, né? A gente sabe que é o mês da consciência negra. E eu, particularmente, sempre digo que não basta... É um jargão, mas eu acho que é importante, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista mesmo. E você, como vereador, trouxe duas pautas importantes que parece que é uma coisa meio... é algo bobo, mas não é. Olha só na prática, gente. Uma de suas leis fala justamente sobre o arraial afro-julino, lá da comunidade João Godito Ribeiro, que hoje já é considerado um patrimônio, inclusive, né, e tudo mais. Você também sistematizou, de certa forma, no calendário oficial, a festa do Destaques do Axé, que acontece em dezembro, mas ela já começa nesse movimento todo que é feito hoje. Temos outros parlamentares aqui da Câmara que até participam dessas festas. Eu queria que você falasse desse olhar, né, como homem branco, quando você também permeia esses temas. Mina, acho que você já matou. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, porque a verdade, a primeira é reconhecer que o racismo é uma chaga que permeia a sociedade brasileira e outros países e que compromete os sonhos, a vida, os direitos, a justiça de milhões e milhões de brasileiros. O Brasil é um país com mais de 50% da sua população negra e parda. A gente precisa entender que essa realidade do racismo, ela despotencializa o Brasil como nação, como povo, porque ela faz com que as pessoas sofram das mais diversas formas de violência. E a gente, aqui na Câmara, eu sempre fui parceiro do meu colega de bancada durante 8 anos, meu querido amigo vereador Carlão do PT, que eu tenho maior estima, maior carinho. O Carlão era um grande protagonista, né? Foi um grande protagonista dessa agenda. Ele lançou a campanha É Racismo, Não é um Mal Entendido, que foi uma campanha muito importante com Disque Denúncia. Ele fazia a promoção de várias agendas nesse sentido aqui também. E aí a gente contribuiu para essa agenda com essas duas iniciativas. Uma é reconhecer a riqueza do patrimônio afro-brasileiro presente na cidade de Campinas. Campinas, nós temos expressões culturais de matriz africana, as mais diversas aqui na cidade, com centros culturais, com espaços de afirmação e apresentação da cultura afro-brasileira, e o arraial do João Godito Ribeiro, afro-julino, é uma delas, e eu fico feliz de ter incluído essa festa no calendário municipal da cidade. A gente ter podido fazer essa contribuição para que mais gente conhecesse, entendesse, né, e a gente dessa maneira pudesse ir transformando isso em um evento que é de todos, que é de toda a cidade, porque essa riqueza ela é de todos. Então acho que esse sempre foi o espírito do que a gente trabalhou aqui na cidade. Em 2024 teve um período que você assumiu como deputado federal. Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Foi uma experiência muito importante, viu? Eu fui o deputado mais votado da cidade de Campinas, o candidato a deputado mais votado da cidade de Campinas nas eleições de 2022. Foi uma honra muito grande. Eu quero agradecer muito aos campineiros e campineiras que tiveram essa disposição. Eu tive quase 49 mil votos em Campinas apenas para deputado, do total de 75 mil votos aproximadamente que eu tive. E poder representar Campinas, poder estar no Congresso Nacional como parte de um esforço para que a gente pudesse aprovar as legislações necessárias para o Brasil, fazer os enfrentamentos no parlamento para que o Brasil avançasse para esse caminho que a gente falou aqui, um caminho de defesa da educação, um caminho de recuperação das políticas públicas. Foi uma vivência muito rica. Foi bom também para ver o quanto que falta aqui para a cidade de Campinas e para a nossa região mais representação do campo político progressista, do campo político da esquerda, que é o meu campo político, né? E a gente está há muitos anos sem um mandato cheio, inteiro, de deputado federal ou estadual, né, de 4 anos aqui da nossa cidade, que venha desse campo. E a gente entende que isso cria uma lacuna de representação, porque Campinas tem, né, muita riqueza também de produção desse campo, muita demanda. Nas últimas eleições municipais para prefeito eu tive 123.500 votos, quer dizer, é muito campineiro e campineira que pensa de um certo jeito e que precisa estar representado. Então também foi um momento em que para mim ficou muito claro que nós temos uma tarefa de seguir construindo esse esforço de representação no parlamento em outras esferas, para além da Câmara Municipal.
né, pude apresentar projetos de lei, um deles, inclusive, me foi proposto pelo ex-vereador Paulo Búfalo, que diz respeito à política ambiental, à criação de um fundo de destinação para mitigação da crise climática, né, para que, para além do discurso, a gente tenha condições de financiar as iniciativas de proteção e de diminuição dos impactos da crise climática, e nós batalhamos muito também e conseguimos com que fosse feita a indicação da Casa da Mulher Brasileira aqui para a cidade de Campinas, que é um equipamento que abre um espaço para que mulheres que estão sendo vítimas de violência, que precisam de abrigamento, apoio psicossocial, de apoio sócio-jurídico, pudessem contar com essa estrutura. A gente sabe que a violência contra a mulher segue sendo um problema muito grave. Campinas, infelizmente, se notabiliza por casos de feminicídio que acontecem todo ano, e ter um arcabouço de políticas públicas reais, presentes, que contribua para isso, é parte desse enfrentamento também. Tá certo, então. Presidente do PT, conta para nós qual foi. Você é considerado um dos mais jovens presidentes do PT, de PTs municipais, assim ou não? Não sei, eu nunca fiz essas contas, não. Nunca fez essa conta? Não, mas acho que deve ter alguns mais jovens que eu, com certeza, outros mais velhos, mas o fato é que o PT de Campinas é um partido muito importante do ponto de vista do PT nacional, do PT estadual, né, da luta social na cidade de Campinas. É um partido que já protagonizou diversas eleições, ajudou a construir muita política pública na cidade, né? Nós já governamos Campinas em duas situações como cabeça de chapa, já estivemos na vice-prefeitura uma vez também. Então é uma honra para mim, na verdade, poder presidir o PT e ajudar a organizar esse patrimônio do povo de Campinas, dos trabalhadores da cidade, que é um instrumento através do qual os trabalhadores podem se organizar na cidade. Sim, mas você veio com a missão de dar continuidade ou de renovar o PT em Campinas? Como que é essa articulação? A gente nunca joga o bebê fora junto com a água do banho, né? Então, as duas coisas. Desde que eu cheguei na Câmara em 2013, eu tenho a tarefa de dar continuidade àquilo que a gente entende como precioso que o PT oferece para o povo brasileiro, para a cidade, que é esse compromisso com os setores mais vulneráveis, essa convicção de que políticas públicas são necessárias para a gente fazer o país avançar com mais justiça, compromisso com a transparência, com a diversidade, com a pluralidade, né? Basta ver o perfil das leis que eu apresentei aqui quando eu era vereador. E ao mesmo tempo renovar do ponto de vista da geração, da idade, mas também renovar do ponto de vista da conexão com novos temas que surgem e que são temas necessários para a gente seguir avançando enquanto país, enquanto cidade. Então a minha chegada no PT de Campinas tem tudo a ver com isso também, seguir fazendo com que a cidade tenha essa possibilidade de um caminho de maior preocupação social, de um compromisso com uma cidade mais justa e ao mesmo tempo renovar essa agenda de lutas e de disputa na cidade. E como você analisa, então, o desenvolvimento aí, digamos que das últimas legislaturas do seu partido aqui na Câmara? Eu acho que nós hoje estamos muito bem representados aqui na Câmara de Campinas. Nós temos 3 vereadores do mais alto nível, que eu tenho certeza protagonizam debates aqui. A vereadora Paula Miguel, né, que é uma liderança muito expressiva da cidade, foi reeleita com uma votação muito consagradora e que é uma liderança aqui de diversas discussões da luta antimanicomial, da luta antirracista, da luta contra a LGBTQIA+fobia, né, dentre várias outras lutas. O vereador Wagner Romão, que é um professor da Unicamp, um lutador pelo meio ambiente, um lutador pela educação, né, tem sido um grande protagonista da agenda ambiental aqui na Câmara e é um amigo também, uma pessoa que eu tenho um imenso respeito. E a vereadora Guida Calisto, que é uma conhecida lutadora em defesa dos servidores públicos, que faz o combate antirracista de uma forma muito vigorosa. E esses 3 vereadores, hoje, eu não tenho dúvida, enobrecem essa casa aqui e garantem que não só o PT segue com uma representação sólida na Câmara, né, sendo um dos maiores partidos da Câmara, mas também que a cidade identifica uma referência confiável, combativa para suas lutas aqui nesse espaço. Pedro Tourinho, infelizmente nosso tempo acabou, mas olha, foi muito bom conversar com você, tê-lo novamente aqui em um dos nossos programas, uma honra, e sempre que precisar, a nossa casa aqui, a Casa do Povo, está aberta.
Mirna, eu que agradeço. Para mim é uma honra voltar nesse espaço aqui, que é um espaço pelo qual eu tenho muito amor, muito carinho, né? Tá aqui para mim é rememorar muitas lutas e vitórias. Então quero só agradecer esse convite, mandar um abraço a todos os vereadores e vereadoras aqui da casa e principalmente aos espectadores aqui da TV Câmara, ao povo de Campinas, né? Que tem que estar aqui acompanhando e atento para garantir que essa cidade segue no melhor rumo. Tá certo, então, olha, gente, você pode ir lá na playlist do Na Casa do Povo, no YouTube da TV Câmara Campinas, acompanhar todas as entrevistas que nós fazemos aqui. Lembrando que nós estamos agora na temporada de entrevistas com os ex-vereadores do Legislativo da nossa cidade. Até um próximo Na Casa do Povo.